133. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e já vem falando nessa noite. Quem está ligado já viu. O quinteto falou de unidade, o quinteto falou do amor de Deus, né? Aqui falou sobre alabastro, então o Senhor está falando e confirmando para a glória do seu nome. E nós vamos adorar ao Senhor lendo a Bíblia em reverência a ela, no Salmo 133, que diz assim: ó quão bom e quão agradável é os irmãos viverem unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Esse salmo é um salmo davídico, é um salmo de peregrinação, é um salmo que o povo cantava ao Senhor. E nós também temos hinos que cantam esse salmo, como diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Aí a gente fecha, né? Porque aí é o que está no contexto, né? E a gente vê como era um salmo que os irmãos iam para a casa de Deus. E nessa peregrinação, que eram vários dias, era um dos salmos que eles cantavam. Então a alegria era grande para estar no templo, para estar na casa de Deus. E eles assim cantavam. E já estavam cantando a unidade que eles queriam ver, tanto na peregrinação como na própria casa de Deus. E Davi fez esse salmo para que o povo de Deus adorasse a Ele, bendizesse o seu nome, né, em harmonia também com o que é mais precioso ao nosso Deus. Porque Ele diz assim: ó quão bom e quão agradável que os irmãos vivem em união. É um desejo de Deus a unidade. É o desejo de Deus que a gente viva em união. E como a gente vê aqui na igreja, tem a união das auxiliadoras, a união dos homens, a união dos adolescentes, a união dos jovens, mas todos são a igreja do Senhor, unidos para a glória de Deus, né? Não há separação, há unidade no Senhor. A igreja é a casa de Deus que traz a união entre os irmãos, né? Mas a gente também vê que Deus também está exortando para que a gente venha estar lutando para termos essa unidade, porque é uma luta, é construída. O inimigo tenta o tempo todo nos dividir, mas Deus quer nos unir. E Deus é Deus de unidade, não é Deus de confusão nem de divisão. Ele é Deus de unidade, né? E Ele abençoa os irmãos que viverem unidos. Então, nós devemos fazer isso, né? O que é bom e agradável a Deus, estarmos unidos. E é interessante porque Davi, nesse contexto que ele escreve esse salmo, ele não estava vivendo uma unidade, mas ele estava crendo pela fé que Deus iria agir. E Deus fez, né? Quando ele começou o reinado, ele não começou governando todas as tribos, né? Inclusive os irmãos das tribos que ele não governava achavam que ele era inimigo, né? E muitas vezes ele se mostrou amigo deles, estava sempre presente, mas no tempo certo Deus agiu para que houvesse unidade em todas as tribos, porque Deus é o Deus de unidade, e fez com que Davi unisse todo aquele povo para louvar a Deus, para bendizer a Deus, e restaurou também o culto, porque até nisso, até na divisão, há essa questão do culto que deve ser preservado, que deve ser mantido. E o Senhor zela pelo seu culto.
O Senhor zela pelo seu santo culto e zela pelo seu povo. E Ele quer que a gente ande em unidade. Precisamos, carecemos de andar em unidade. E assim, mesmo Davi não vendo, ele estava crendo que Deus ia unir aquele povo. E Deus uniu. E utilizou como um instrumento nas mãos dele para a unidade, para estar junto, né? Então Deus realmente abençoou as mãos de Davi. A gente sabe que com o passar do tempo, os filhos de Salomão trouxeram outra divisão. Mas Deus é o mesmo. Ele ainda estabelece o seu plano poderoso através de Cristo, que é Ele que nos dá essa unidade perfeita. Porque a unidade perfeita está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ele é que governa a igreja. Assim como nós cantamos com o quarteto, né? É um só Deus. Ele é o único pastor. Ele é quem governa. É Ele que nos lidera. E nós somos o seu corpo. E estamos realmente unidos para a glória dEle. Então, é o Senhor que une a sua igreja, né? É o Senhor que une os irmãos, né? Nós não podemos estar lutando nem guerreando um com o outro, porque somos irmãos, somos irmãs, né? Precisamos cuidar uns dos outros, né? Nessa batalha, e sabendo que a palavra de Deus diz que a gente deve preservar o vínculo da paz, né? E esse vínculo é a unidade em Cristo Jesus, né? E a gente pode perceber que Deus é um Deus trino, e Ele vive em harmonia e em unidade. E Ele estabelece isso também para a igreja. Então é possível, através do Espírito Santo de Deus, nós vivermos a unidade no Senhor, para a glória dEle. Amém? Então aí, no Salmo, ele vai trazer 2 exemplos, 2 modelos, que a gente pode perceber que o salmista traz. É um salmo poético, mas é um salmo que traz elementos para que eles possam ver o que traz a unidade, as bênçãos da unidade. Vamos ver no verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola das suas vestes. O símbolo do óleo, né, do azeite precioso, era feito com especiarias raríssimas, né? Tem um hino até que a irmã Eli canta, ela canta sobre cada valor daquela especiaria. E o quanto era difícil para se conseguir aquelas especiarias para fazer esse óleo da unção para ungir tanto os elementos do culto como também o sacerdote, né? E é interessante porque a palavra de Deus diz que esse azeite, diz em Êxodo 30, do 22 ao 33, quantos elementos eram necessários para fazer esse óleo, né? E o quanto Deus queria que fosse preparado por um perfumista específico, com um dom de perfumaria, para fazer aquele óleo. E que ninguém poderia usar esse óleo, só o sacerdote no dia a sua ordenação, né, consagração, né? Então era um dia específico, não era todos os dias que eles estavam ali sendo ungidos, né? Para você ver a preciosidade que era aquele óleo. É para o povo de Israel saber o quão precioso é a unidade. Quão precioso a gente deve estar guardando essa unidade, né? E que a gente deve estar preservando esta unidade. Então, esse óleo era colocado e era preparado, e não poderia ser preparado para qualquer outra função. Ninguém poderia dizer assim, vou fazer esse óleo para ungir alguém. Não, era um óleo específico, de essências aromáticas raríssimas, né? Mas é interessante porque esse óleo precioso, ele era abundante, né? Porque diz assim, que esse óleo descia sobre a cabeça, descia pela barba, descia até a orla das vestes. E as orlas das vestes não era a gola, não. Era a pontinha lá da túnica do sacerdote. Então, perfumava ele todo. E quando esse azeite era derramado, todo o tabernáculo sentia o cheiro. Até quem estava lá fora sentia o cheiro, né? As pessoas não viam o sacerdote sendo ungido, mas elas sentiam um aroma,
né? Daquela unção que vinha de Deus, né? E assim, o Senhor diz que nós somos o aroma de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. E a gente está no mundo para perfumá-lo, para que a glória de Deus seja manifesta através das nossas vidas. E isso é como perfume de Cristo, que a gente venha ser o perfume de Cristo, que a gente venha impactar o mundo com a glória de Deus nas nossas vidas, do Espírito Santo que habita em nós, né? Nos fazendo esse bom perfume de Cristo, porque Jesus disse que nós somos o bom perfume, né? E é esse perfume, e esse perfume é da unidade, não é para dividir, é para unir, né? O Senhor nos une, esse bom e precioso perfume, né? E é interessante que esse óleo, a gente sabe que óleo, quando pega na roupa, não sai não, né? Marca, né? E o nosso Deus quer deixar esse óleo nas nossas vidas, e Ele quer nos marcar, porque nós somos separados, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, para a glória dEle. E essa marca não é para a nossa glória, não, é para a glória dEle. É para que a essência seja dEle, para que a glória seja dEle. E é interessante porque ele diz que esse óleo desce, não vem da gente. A gente não produz. Dependemos dEle, precisamos dEle. É Ele que faz derramar esse óleo. É Ele que traz também a nós a unidade. Não é produzida, é o Espírito Santo de Deus que faz. É o Espírito Santo de Deus que testifica. Testifica na minha vida e na tua vida, porque somos filhos de Deus. Porque estamos ligados. Já pararam para pensar que nós, como igreja, somos tão diferentes? Idades, formação, educação diferente, famílias diferentes, mas nós nos unimos. É algo misterioso, mas é espiritual. É algo de Deus, é algo divino. Porque só o Senhor que nos une, né? Nas nossas diferenças, o Senhor nos ama de forma particular e nos traz a unidade. E essa unidade é produzida por Deus. E é para Ele, essa unidade, né? Para a glória dEle, né? Então, a gente vê, né? A gente pode ir para qualquer lugar onde tem um cristão, a gente se sente como família, né? A gente se sente assim, acolhido, né? Por quê? Porque somos realmente uma família. Estaremos diante do Senhor, como a gente cantou, cantando, glorificando ao Senhor como família de Deus, né? Então o Senhor traz essa unidade aqui na terra já, para que a gente venha desfrutar plenamente no céu, né? Mas essa unidade é visível para a glória de Deus. Isso a gente até também reporta a nossa escola dominical, né? Que a gente está falando sobre a igreja visível e da igreja invisível, que Deus está agindo através da igreja visível, né? Para a glória do nome do Senhor. Então, nós somos marcados por esse óleo, que tem a ver também com o Espírito Santo de Deus, que está em nós, né? Somos marcados e somos testemunhas desse Deus Todo-Poderoso, que é o cabeça da igreja. É interessante que ele fala sobre Arão, né, o sacerdote Arão, como um exemplo, porque em Levítico 18 diz que Arão ele foi ungido sacerdote, né, totalmente ungido. Os outros foram aspergidos, mas ele foi ungido. E ele traz esse exemplo, e o povo de Israel conhecia esse exemplo, já era sabedor desse exemplo. E ele está trazendo ao povo de Israel e está trazendo às nossas vidas que nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus, marcando as nossas vidas, impactando as nossas vidas para a glória de Deus. Porque sem Ele, nada podemos fazer, né? Precisamos do Senhor, da ação dEle soberana, e assim que venha abençoar. Também está falando aqui do sacerdote, e o sacerdote tem a ver com o culto. O culto precisava ser restaurado. O culto precisava ser um ato de proclamação da palavra, né? Então, o Senhor trabalha com a igreja completamente, com os seus irmãos e também com o culto que Ele merece, toda a adoração. Porque é Ele que diz como deve ser o culto. É o Senhor que estabelece como deve ser o culto. E assim, Ele fala também sobre essa restauração. Porque com Davi, o povo começou a ir ao templo. Não foi Davi que o construiu, mas foi seu filho, né? Mas foi estabelecido esse templo para que o Senhor fosse glorificado.
né? Então, aqui também ele estabelece o culto ao Senhor, com o simbolismo do sacerdote Arão. Depois, no verso 3, ele diz assim: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É interessante porque eu nunca fui para Israel, não. Mas eu vi nos mapas, né, no Google, como é bonito os montes de Hermon. São montes que são bem umidificados e também tem neve. E aquela neve é muito bonita e fica a maior parte do ano assim. Mas há um tempo que essa neve é derretida e ela vai correndo sobre o rio e vai para Sião, né? É interessante porque a gente não escuta muito sobre Hermon. A Bíblia fala. A gente ouve mais sobre Sião, porque é o que a gente escuta. Eu vou para Sião, né? Eu vou morar na Sião, né? Então, é um lugar de adoração, mas Sião é um lugar deserto, né? É o lugar onde tem as costas, né, que estão lá, como diz outro salmo, como a costa anseia por águas, assim é a minha vida ansiando pelo Senhor, né? E ele faz essa aplicação. Mas Hermon não precisa de Sião, mas Sião precisa de Hermon, né? Então estamos todos ligados. A igreja do Senhor está sempre ligada, né? Estamos necessitando uns dos outros, né? Somos como Deus fala, como o salmista Davi fala aqui sobre como Deus age na unidade. Assim ele quer trazer essa exemplificação desse rio descendo, trazendo a ligação de unidade, né? Nós, como igreja do Senhor, nós não estamos distantes uns dos outros, apesar dos quilômetros que esse rio corre com a água, mas ele nunca deixou Sião passar dificuldades, né? Ele sempre, no momento certo, chega, né? E Deus faz isso, né? No momento certo ele supre, no momento certo ele age, no momento certo ele faz, né? E ele traz isso como resposta. E é interessante porque ele diz, aqui a gente pode perceber que no verso 2 ele desce, né? Fala desce sobre a barba. E depois no verso 3 ele diz desce sobre os montes. Ele está trazendo a questão de que tudo vem de Deus. Lá em Hermon só tem a umidade, por quê? Porque Deus estabelece. Lá em Sião é deserto porque Deus estabelece. Mas que há uma ligação entre o povo de Deus. Está mostrando também que mesmo aquelas tribos divididas, mas Deus traz uma unidade a elas. E assim o Senhor estabelece na sua igreja. Às vezes nós vemos muitas denominações, mas a igreja visível do Senhor é una. Ela é gloriosa. Ela é de Deus. Ele é o cabeça e ele traz a unidade. São vários membros, mas estão todos ligados a ele, que é o Senhor e Rei. Então, esse descer também está ligado à verdade de Deus, que é ele que estabelece os seus propósitos, tanto para Hermon, né, que é muito fértil, que é belíssimo, né? Não deixa de ser belíssimo Sião em sua área desértica, mas que depende um do outro. Então, o Senhor traz essa ligação de unidade. E nós, irmãos, precisamos uns dos outros. É isso que nos estabelece a unidade. É isso que estabelece a unidade. Porque o salmista encerra o salmo dizendo assim: ali o Senhor ordena bênçãos e vida para sempre. Que o Senhor venha também trazer para aqui, ordenando vida e bênção para sempre. Água é vida, né? O fluir da água é vida, né? E Deus ordena vida. E Deus ordena bênção e vida, não é só para um dia, não. É para sempre, né? Onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Onde há unidade, o Senhor derrama a sua vida, né? Se a gente está precisando dessa vida, corra ao Senhor, que Ele dá essa vida. E dá esta água, que só Ele pode dar, né? Então, corramos ao Senhor, para que aqui venha a ser estabelecido a bênção de Deus e vida para sempre. E aqui só vai se estabelecer se estivermos unidas, unidos
como corpo de Cristo, estarmos unidos e ligados a Ele. E é esse salmista, né, Davi, ele diz que a excelência está na união fraternal. Então, ele está aqui dando glória a Deus pela união fraternal que temos uns com os outros, né? Produzida por Deus, para a glória de Deus. E o nome do Senhor é glorificado. E essa unidade não é para a glória humana, é para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado. E que a igreja do Senhor, a gente sabe que há testemunhas, né? O mundo quer ver isso em nós. A unidade, o amor, né? A fraternidade entre os irmãos, né? A comunhão entre os irmãos. E a unidade só existe através de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ai de nós, se não fosse Ele, né, derramando essa graça, derramando o seu Espírito, derramando sobre nós bênçãos, porque a bênção vem dEle, e quem ordena é Ele. Mas a gente pode clamar para que Ele faça isso nas nossas vidas. A gente pode clamar que Ele venha descer sobre as nossas vidas, derramando bênção da unidade. Você pode dizer, mas eu não estou vendo isso. Mas, às vezes, você não está vendo porque você não está sendo promotor dessa bênção. Porque a promoção vem de Deus. Mas crê que Deus pode fazer. Se a gente clamar, se a gente pedir, né? E também pode nos usar como instrumentos nas suas mãos, para sermos bênçãos uns para os outros. Então, eu gostaria de encerrar pedindo ao Senhor, né? Para que a gente venha estar clamando ao Senhor. Clamemos ao Senhor. Santo Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que estabelece todas as coisas. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar derramando da Tua graça sobre nossas vidas, trazendo do Teu Espírito, Senhor, e fazendo-nos unidos no Senhor. Age, Senhor, essa obra é Tua, Senhor. Essa igreja é Tua, ó Pai. É o Senhor que estabelece todas as coisas, Senhor. E que o Senhor ordene bênçãos às nossas vidas. Que o Senhor ordene unidade, Senhor. Mesmo que nós não vejamos assim como Davi não via naquele momento, mas ele creu que o Senhor estava trazendo a unidade. Que assim o Senhor faça. Traga a unidade, Senhor, às nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor, na nossa casa, na nossa igreja. Que em tudo, Senhor, Teu nome venha ser glorificado. Nas igrejas do Senhor, que haja unidade, pois Tu és o cabeça, Senhor. E o Senhor quer e ordena bênçãos. O Senhor também estabelece como é bom e agradável vivermos unidos, todos os irmãos em união, Senhor. É muito bom, Senhor. E o Senhor recebe como um aroma suave, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, pois só Tu podes fazer, Senhor. Derrama sobre nós. Abençoa, Senhor, os pastores, Senhor. Abençoa o pastor André. Abençoa o pastor Moisés. Derrama da Sua graça nos oficiais, Senhor. Que haja unidade, Senhor. Que haja harmonia, Senhor. Que só Tu estabeleces, ó Pai. Abençoa a igreja, Senhor. Cada membro, cada congregado. Que o Teu nome venha ser glorificado, exaltado. A cada líder, Senhor. Que a Tua igreja se torne uma só igreja. A igreja do Senhor. Unida a Ti através do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Necessitamos e carecemos de Ti. Ó Senhor, pedimos ao Senhor, que é Deus que faz, que é Deus que age. Ó Deus, esteja repreendendo, Senhor, toda a manifestação de Satanás, Senhor, querendo trazer divisão, contenda, discórdia, Senhor, falta de perdão. Que o Senhor venha estar estabelecendo o Teu poder, Senhor, atraindo através do Teu amor, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, a unidade que só pertence a Ti, Senhor. Vem descer, Senhor, vem derramar, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor,
Nos utiliza, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, exaltado. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar uns aos outros, a estarmos juntos uns dos outros, a cooperarmos uns com os outros, em amor, em santidade, em felicidade contigo, Senhor, porque é muito bom estar contigo, porque Tu és Deus Todo-Poderoso e a Tua presença é real nas nossas vidas, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de pertencer a Ti, Senhor, e saber que o Senhor está nos usando como instrumento nas Tuas mãos. Ó Deus, ajuda-nos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.